Medo de falar em público? Ansiedade? Nervosismo? Estresse? Os famosos brancos que dá na hora da apresentação? Insegurança? Chega de falar disso, vamos a 14 dicas que vão te ajudar a potencializar a sua oratória e a sua apresentação. O meu nome é Eduardo Henrique e sejam bem-vindos ao IDHS. A primeira dica que eu tenho para você é, além de se preocupar com o que vai falar, foque em como irá expressar aquilo dali. Exato. Muitas pessoas focam apenas nas matérias. As matérias, elas são relevantes? Sim, são bastante. Mas também é necessário a gente pensar em como que a gente vai expressar aquele conteúdo. Porque muitas das vezes a pessoa só foca muito naquela parte ali da matéria, do conteúdo. É muito bom. Mas se você não tiver uma maneira certa de falar ali, uma maneira boa de se expressar, de lidar com aquelas ideias, de passar aquele conteúdo, possa ser que mesmo que o conteúdo seja bom, infelizmente, você não chega ao auge de como que você queria. Então procure focar também em como que você vai expressar aquilo dali, como que você vai passar aquelas ideias. Eu, por exemplo, eu lembro na época de escola, no ensino fundamental, que eu fui fazendo um trabalho sobre drogas ilícitas. E o que aconteceu? Eu foquei tanto, estudei a madrugada toda sobre drogas, sobre a matéria, sobre os vídeos, e tinha textos e mais texto, e tanto conteúdo, e eu não parei para me importar com a parte mais importante, que era como que eu iria expressar aquilo dali. Chegou na hora de eu falar em público, eu comecei a ficar nervoso, inseguro, porque eu não treinei a maneira como eu iria expressar aquilo dali, como eu iria dizer. E eu acabei passando o microfone para o meu amigo. O trabalho foi excelente que eu fiz, mas quem ganhou a maior nota foi ele. E por que isso? Porque quem fala em público sempre sai na frente. E eu ainda quis resolver falar em público mesmo assim. E quando eu peguei o microfone, eu fiquei totalmente seguro. Todas as palavras que eu iria dizer, ele já teria dito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dizendo a mesma coisa que ele disse? Eu acabei dizendo. Isso se torna algo repetitivo, cansativo, e as pessoas param de prestar atenção. Se você está lá num palco e a pessoa acabou de dizer sua fala, você vai ter que improvisar, você vai ter que falar sobre outra coisa. Você vai ter que ou falar sobre aquilo dali de uma maneira diferente, ou dar exemplos diferentes, mas não da mesma maneira. Então essa foi a primeira dica. A segunda, duvide no seu consciente do seu medo para você ganhar confiança. Duvide. Por que você tem que ter medo do palco? Por que você tem que ter medo daquelas pessoas? Porque elas são suas inimigas, afinal de contas. E se elas te aplaudirem e você não subir naquele palco, você pode perder essa oportunidade. Por que você deve ter medo daquelas pessoas? Comece a duvidar do seu medo e assim você ganha mais confiança. Você ajuda a você mesmo vencer ele. A terceira dica, ela tem a ver com a primeira, tá? Procure sempre estudar o conteúdo da temática que você irá expressar. Não adianta nada você ir para um palco se você não estudou o assunto, se você não estudou aquele tema. Fique sabendo você que quando a gente sobe num palco ou fala em público de algo que a gente não entende, isso causa insegurança, ok?
Essa foi a terceira dica. A quarta dica: não ponha muito texto em folhas de papel ou slide. Use mais tópicos. Por que isso, Eduardo? A folha de papel e o slide, elas foram criadas para referências. Exatamente, para referências. Para trabalhar tópicos. Por exemplo, eu posso pegar a folha de papel e não vou ficar assim. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do IDHS. E falando dessa maneira, eu vou começar a tremer, vou ficar com a folha trêmulo. Por quê? Eu estou preocupado em dizer daquelas maneiras ali que está naquele texto. E imagine se alguém da plateia fazer alguma pergunta que não tem ali no texto a resposta. Como que você ficaria? Então procure estudar a temática e, além de tudo, use a folha de papel e os slides, se você for trabalhar, para criar tópicos, referências. Por exemplo, uma pessoa, um professor que vai dar aula de história, ele tem que saber sobre aquilo dali que ele está falando. Aí ele coloca lá, tópico sobre tal assunto, tópico sobre tal assunto. E ele pode botar datas, que talvez ele não lembre, mas ali ele vê, ele fala, olha, essa data aqui foi quando começou essa tal revolução. Essa daqui foi a data que acabou. Por que isso? Porque ele estudou o tema. Só dele ver ali, ele já vai relembrar do que ele havia aprendido, do que ele havia estudado. Então, use os slides e a folha de papel para tópicos e referências. Por que isso, Eduardo? Vamos supor que me dê um branco no que eu iria falar, ou do que eu estava falando. Né? Às vezes, os nossos pensamentos são tantos ali, tantas coisas a gente pensando ao mesmo tempo, que a gente acaba esquecendo sobre o que a gente estava falando. O que a gente deve fazer? Continua falando sobre um outro assunto e olhe para os slides. Exato. E através dali, você consegue dar continuidade ao assunto ou relembrar do que você iria falar ou do que você estava falando anteriormente. A mesma coisa na folha de papel. Agora você imagina um monte de conteúdo, um monte de texto. Será que vai ser seu salva-vida, seu resgate aquilo dali? Ou vai te complicar mais ainda, vai fazer você gaguejar. Então, evite isso. Ok? Porque se você colocar muita coisa nos slides, muito texto, as pessoas irão focar mais no slide do que em você, no que você está expressando. E elas irão parar para ler, parar para observar, irão perder tanto a atenção em você. Você entendeu? Então use a folha de papel para tópicos e referências. Isso vai te ajudar muito, até mesmo você ser quem você é. Exato, que quando a gente procura imitar o outro, ou trabalha a questão da decoreba, de tentar gravar sobre tal assunto, isso aumenta o nosso nervosismo, a nossa insegurança. Outra coisa que eu quero falar com você, evite falar dando as costas para a plateia ou olhando para o nada, assim, ó. Se a plateia está aqui, olhe para a plateia, ok? Procure, se você for virar de costas para escrever alguma coisa, escreva. Depois, quando você virar de frente, você fale, ok? A sétima dica, eu já vou te dar. Antes eu vou falar da sexta, que ela tem a ver com algo muito interessante, que é busque segurança na expressão corporal através das mãos. Procure usar bastante as mãos para gesticular, né? Expressar o seu pensamento, seus gestos. Outra coisa que eu quero falar agora é sobre a sétima dica, que é busque estudar com o nível do conhecimento do público.
Porque você vai falar em hebraico, em latim, para pessoas que só falam português? Busque estudar sobre qual é o nível de conhecimento daquela plateia. Até mesmo isso vai te causar segurança, vai te ajudar muito a superar esse medo. Oitava, não use palavras difíceis que nem mesmo conhece. Isso causa mais insegurança, faz com que você erre mais, comece a gaguejar, porque você está inseguro sobre suas palavras. A nona dica é: procure chegar cedo antes da apresentação começar. Procure conhecer o ambiente ao qual você está. Procure recepcionar as pessoas que estão chegando. Isso vai te ajudar a causar mais segurança, a você se sentir melhor, ok? A décima, teste os equipamentos antes de usá-los. Evite usar coisas que você não conhece. Exato. Você vai usar um microfone que você não conhece, como que usa ele. Às vezes o botão dele desligar é diferente. Ou às vezes ele para no meio da apresentação. Então busque testar os equipamentos e não use o que você não conheça. Tá? Deixe para usar o que você não conheça no dia a dia, aprendendo, treinando. A 12ª é: pratique o falar em público. Procure levar para o seu dia a dia. Fale num casamento, num velório, numa formatura. Aproveite dessas oportunidades para falar em público. A 13ª dica é: procure usar a respiração como sua aliada. Procure respirar antes de você falar. Se você fala de uma maneira muito acelerada, que você não consegue organizar muito bem as ideias, procure respirar, soltar o ar e depois dizer o que você queria dizer. Ajuda você a desacelerar. Inclusive no curso de oratória e apresentação de excelência, tem um módulo onde só ensino sobre respiração para ajudar nessa ansiedade, nesse nervosismo, nesse estresse e ajudar a pessoa a relaxar, se acalmar e organizar muito melhor as ideias. A 14ª dica é: procure dar pausa e evite, as famosas repetições de vogais. Por exemplo, é muito interessante as coisas como elas acontecem. Elas nos ajudam muito. Você já percebeu que tem coisas que acontecem que muitas das vezes ela nos ajuda a capacitar para tal coisa na nossa vida? Agora, se eu, por exemplo, não pausasse, há muitas coisas que acontecem na nossa vida que são interessantes e se você parar, não fique repetindo essas vogais e sons. Silencie, fala e faça silêncio. Deixe que o público desenhe, deixe que eles imaginem o que está sendo dito ali. Grandes oradores, grandes palestrantes, grandes líderes são aqueles que falam e dão pausa e deixam com que a pessoa pense naquilo dali. Imagine. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas e te aguardo nos próximos vídeos. O meu nome é Eduardo Henrique. Se você gostou, você pode também fazer parte do nosso curso de oratória e apresentação de excelência acessando www.idhscursos.com.br idhscursos.com.br. Até mais.